Legal. Vou iniciar então. Boa noite a todos que vieram. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje com a Daniela Godoy. Eu vou apresentar a vocês. Só antes de apresentá-la, eu vou falar um pouquinho sobre a Ubuntu, que é uma instituição nascente aqui em Ribeirão. E a gente está com um curso online aí à disposição de quem quiser conhecer e saber mais sobre o curso. Depois, posteriormente, a gente vai ter cursos de psicanálise presencial em Ribeirão Preto. E, evidentemente, que o curso online qualquer pessoa pode participar, né? Enfim, não precisa ser só de Ribeirão Preto. E, basicamente, assim, a Ubuntu tem essa ideia, né, de fazer um curso de psicanálise continuada para pessoas já formadas em psicanálise ou psicólogos, ou mesmo pessoas que estejam em formação, para se desenvolver. Enfim, é um aperfeiçoamento da prática, né? A ideia primeira era de fazer um curso longo aí, de 4 anos, né? E por conta da pandemia, a gente mudou isso e começou a pensar na ideia de fazer um curso online. Então, quem quiser conhecer mais, é só entrar no nosso site, depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que é ubuntupsicanalise.com. E até pensando no nome da Ubuntu, né, e a ideia das lives, surgiu um pouco disso, que é tentar dinamizar um pouquinho essa questão dos debates públicos em torno de questões importantes do Brasil e de uma forma geral, e, logicamente, inserindo a ideia da psicanálise nisso, né? E a Ubuntu, que é o próprio nome já diz, né, tem um intuito aí de aproximação entre as pessoas, entre as culturas, de acolhimento, né, acolhimento com representação, né, de uma forma que haja um pertencimento maior em todos os sentidos, né, porque até a psicanálise muitas vezes deixa de olhar para certas questões da nossa cultura. A cultura brasileira, por exemplo, a história do Brasil, né? As etnias, diferentes configurações de cultura, de etnias. E pensando nisso também, a gente chamando aqui a Daniela hoje, né? Que vai falar, evidentemente que vocês já sabem, né? E ela vai falar aqui sobre essa escuta, através dessa escuta psicanalítica, né? Ela vai dizer sobre a resistência dos povos indígenas brasileiros. A Daniela é doutora e pós-doutora da USP Ribeirão Preto, etnopsicóloga e psicanalista. Então, muito obrigado a todos que vieram. Obrigado, Daniela, por participar aí das lives. E fique à vontade. Enfim, as pessoas também, conversei com a Daniela antes aqui, as pessoas que quiserem perguntando, podem ir perguntando durante a fala dela, e ao final também a gente tem um espaço maior para a gente debater aqui, tá bom? Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Caio, obrigado pelo convite. É um tema que é muito caro para mim, eu trabalhei com essa questão um pouco no meu pós-doc. Acho que é importante eu situar um pouco o meu lugar de fala aqui, que é de dentro da etnopsicologia. Então, eu fiz o meu doutorado, meu pós-doutorado no Laboratório de Etnopsicologia aqui da Universidade, né, de São Paulo, daqui de Ribeirão Preto, onde eu também fiz a minha formação, considero, na psicanálise. Então, acho que um primeiro ponto é interessante para acentuar é que a gente não vê muito essa diferença entre psicanálise clínica e psicanálise numa pesquisa ou de uma escuta social, né? A gente entende que psicanálise é psicanálise e a questão é dar ouvidos, né, ao sujeito, ao outro, e sobretudo nesse campo, né, social, as culturas, as estruturas simbólicas, como que esses significantes vão circulando e produzindo sujeitos nesses diversos sistemas, né, étnicos, culturais e sociais. Então, nesse sentido, a primeira questão aí da etnopsicologia e a primeira crítica, né, à psicologia de um modo geral,
é que a ideia é ultrapassar essa supremacia, essa suposta supremacia ontológica branca, né? Ontológica e epistemológica, que de um modo geral cria teorias e tende a analisar os outros, né? Sejam os seus iguais, né? Aqueles que são da sua mesma cultura, ou os outros a partir dessa ótica. Né? Então, a ideia central da proposta da etnopsicologia é construir pontes dialógicas entre etnoteorias. Né? Então, nesse sentido, a gente entende que as construções ocidentais, psicanálise, por exemplo, é também uma etnoteoria, né? Que não é nem melhor nem pior do que outras, e que a ideia é poder, então, ter muito claro quais são esses operadores conceituais. Então, a gente entende que a psicanálise ela tem operadores conceituais que podem dialogar com estruturas simbólicas, né? Assim, a ideia de estrutura, então, são matrizes e não necessariamente conteúdos. Então, por exemplo, trabalhando com como que isso se aplica na prática, né? De um modo geral, por exemplo, no sistema umbandista, às vezes as teorias psicanalíticas ou psicológicas vão falar que eles pensam que estão incorporando e que aquilo tudo lá é, na verdade, uma grande histeria, né? Então, tem essa visão que a gente vai contra, é reduzir, então, o sistema do outro ao nosso sistema, né? Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que eu não me considero uma especialista em populações indígenas, né? Não estou dizendo, a minha fala aqui não vai nesse sentido de dizer sobre o outro, né? Como se eu estivesse acima e vendo aquilo, né? Uma realidade e que eu vou falar sobre, né? Eu vou falar um pouco, acho que da minha experiência como pesquisadora, como pessoa, né? Porque quando a gente está em campo, a gente é afetado pelas relações, e acho que isso é uma das grandes riquezas, né? De ter um encontro com esse outro. E aí é interessante, porque quando eu queria falar, né? Eu até estou conversando com o Caio um pouco antes, que quando ele me fez esse convite, ele pensou em trabalhar, da gente falar mais das questões dos genocídios, né? Indígenas e não apenas, né? Mas tantos outros estão acontecendo, né? Ontem teve no Roda Viva o professor Silvio Almeida falando da questão dos negros e tudo mais, e acho que é importante esse debate, né? Nesse momento em que muitas instituições brasileiras, muitos direitos que a gente imaginava que já haviam sido de alguma forma garantidos ou na direção dessa garantia estão, né, vindo por terra. Então, a ideia original, né, ele havia proposto a questão do genocídio indígena, e eu falei, nossa, mas tem a questão da resistência também, né? O povo indígena, de um modo geral, acho que é muito pouco conhecido por nós brasileiros, e acho que vale a pena, então, reforçar a ideia da vida, né? De uma pulsão aí que resiste, vem resistindo desde 1500. Então, alguns dados, assim, só para a gente pensar, né, nessa questão da sobrevivência, que é cultural, que é corporal, que é social. Né? Então, em 1500 havia mais ou menos 3 milhões de indígenas. E aí, interessante essa palavra indígena, né? Porque a gente já tem índio, indígena, povos ameríndios, povos originários, há uma série de mudanças frente aos termos. E eu estava uma vez fazendo uma fala na USP com um amigo meu que é o Ariá Buqueso, ele é um indígena da etnia Umutina, e ele começou a falar dele falando assim, indígena vem em oposição a alienígena, né? E aí alienígena como estrangeiro. Então é interessante essa fala do indígena, aquele que é, né, local, e alienígena é o estrangeiro. Então, nós somos alienígenas, né, de fato, se você for ver quem não é o indígena, né, aqui. Aí, em 1750, cai para 700 mil, né, o número de indígenas. Em 1957, aproximadamente 70 mil. A FUNAI diz que esse é o menor número já registrado, né, em termos de populações indígenas. Em 2010, a gente tem no censo, que foi o último censo do IBGE, 305 etnias, mais ou menos 900 mil indígenas, 274 línguas, 42% dessa população não estão nas suas terras originárias,
e aproximadamente 68% estão em áreas urbanas, né? Então, aqui a gente já dá para ver algumas questões que são centrais quando a gente fala em população indígena. A questão da terra, né? Se a gente pensar, a colonização começa pelo litoral, essas são as populações principalmente afetadas, né, a priori. Se a gente pegar ainda dentro da ditadura, muitos povos indígenas foram caçados, mortos nessa época. Às vezes a gente pensa em população indígena, e isso é interessante. O nosso imaginário ele se remete muito rapidamente a essa época da colonização, né? Como se as populações indígenas tivessem sido de fato dizimadas nesse período. E a gente fica muito com ideias assim, tem índio no Xingu, tem índio na Amazônia, talvez alguns, né, no litoral aqui do estado de São Paulo, Paraty. E eu mesma, eu confesso que quando eu comecei a trabalhar com esse tema, e acho que até algo interessante, né, já que é uma conversa, eu me sinto à vontade de dizer algo, né, mais pessoal. Na minha defesa do doutorado, o Miguel virou para mim e vem da minha mãe e falou assim: nossa, sua mãe tem traços indígenas. E eu nunca tinha pensado sobre isso, né, sobre essa possibilidade. E aquilo me afetou, assim, eu escutei aquilo e aquilo ficou em mim. E foi indo, tanto é que o meu projeto de pós-doc acabou sendo desenvolvido nessa temática. E enquanto eu estava pensando no que exatamente eu ia tratar, eu fui numa palestra não, teve uma exposição aqui no Sesc de Ribeirão sobre os Munduruku. E lá tinha, né, um índio dessa etnia falando em português. E no final eu fui lá, né, me apresentar, eu falei que estava pensando em estudar as populações indígenas e falei, onde você aprendeu português? Ele virou e falou, na escola, né? Eu falei, nossa, né, tem escola lá, né, que ensina português e não sabia nada da educação escolar indígena, né? A gente não sabe nada. E eu me vi muito como quando a gente conversa com um gringo e eles falam que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? E eu me senti uma gringa no meu próprio país, sabendo tão pouco sobre essas populações e eles sabendo muito sobre a gente, né? Então, assim, é óbvio que do ponto de vista da minoria, né? E assim, a gente em termos de escala, né? Da mesma forma que a gente se reporta às vezes à Europa, né? E se coloca como lá tem um saber, lá tem algo a ser buscado, é como se eles estivessem de alguma forma acima de nós, não que os indígenas acreditem, os povos acreditem que nós estejamos acima, mas de alguma forma eles são convocados a ter que lidar com a gente, né? E aí a educação é uma forma política, né, de ir atrás de autonomia, de ir atrás de não ser mais enganado, de poder ter armas para lutar, né, em termos de direito, em termos de projeto, porque eles ficavam muito na dependência dos brancos, né, muitas vezes os antropólogos, muitas vezes os missionários, muitas vezes, né, as pessoas do governo que falavam por eles, né? Então, até 1973, a gente tem o Estatuto do Índio, que tem a ideia de que essas pessoas elas seriam praticamente incapazes e por isso elas teriam que ser tuteladas, né? Então, até 1973, os povos indígenas eram considerados incapazes de poderem lutar pelos próprios direitos, a escola tinha essa visão ainda de assimilação, né? De transformar o indígena em um ser civilizado, né? Então, o ideal de colocar a população indígena dentro da civilização. Então, ou seja, eu comecei a falar isso porque, né, nessa época ainda, então, né, com a ditadura, os povos indígenas eles eram caçados como bichos, né? Tem relatos de populações Xorpileng em Santa Catarina que soltavam cachorros, né? Uma população inteira foi dizimada, sobrou uma criança que ela foi criada junto com alemães lá locais e por fim ela acabou se matando porque houve um corte muito brusco, né, do ser indígena, de uma identidade, de um solo, né, e muito com essa ideia de, então, vamos civilizar esse bichinho, né, coitadinha desse ser. Então, muito essa visão ainda do índio como um bicho. Isso, infelizmente, está voltando
com esse governo que estamos tendo no momento. Então, ideias muito perversas, né, e colonizadoras de interesses econômicos, políticos, intelectuais e morais que visam falar sobre o outro a partir de uma ótica supostamente superior, né? Então, a ideia de que há muita terra para pouco índio, né? Recentemente o presidente disse que ele ia acabar com essa coisa da psicose da demarcação, né? Também a questão dentro disso, do imaginário dos povos indígenas como um entrave ao desenvolvimento, né? Afinal de contas, eles estão na Amazônia, muitos deles, né? Esses principalmente ele está se referindo à demarcação, então tem a questão da mineração, do desmatamento, da caça, da pesca, né? Aí temos a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que ela tem um trabalho assim, fundamental para apresentar o quão rico pode ser um contato que leve em conta as produções epistemológicas como cosmológicas desse povo, né? Tanto na relação com a natureza, na relação com a biodiversidade, na relação com a produção de alimentos, na relação de sustentabilidade, né? E aí temos diversos líderes indígenas, o Ailton Krenak, o Copenau, temos agora o Paulinho Paiacan, que faleceu recentemente de Covid, né, e que foi uma figura assim da década de 90, um líder na época da Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, e que ele lutava muito pela questão da sustentabilidade na Amazônia, a possibilidade desses povos de fazerem contatos, né, lá fora, a questão de articulações políticas entre lideranças, né, internacionais. E aí temos um caso, né, assim, interessante de como a sociedade, a mídia, ela é elevada a manter essa ideia, né? Então, nessa época aí, em 92, o Paulinho ele foi acusado de ter estuprado uma moça e ele foi condenado, né, por diversas mídias e que soltaram imagens e gravações, não eram gravações, e depoimentos, né, supostamente que isso haveria ocorrido. Ainda hoje, a mídia vai apresentar os povos indígenas como os invasores de terra, né? Então, nas disputas no Mato Grosso do Sul, na Bahia, né? Em qualquer lugar em que há relações de terra, que eles vão falar que é a retomada da terra, né? Então, eles estão, em função da demarcação das terras, indo atrás de seus direitos originários. Então, a Constituição de 88, ela garante que esses povos têm direitos às suas terras, às suas tradições, aos seus costumes, às suas línguas, e tudo isso, né, para eles conseguirem ter suas tradições, seus costumes, suas línguas, eles precisam de suas terras. Então, a demarcação da terra indígena ela é crucial para que todo essas outras questões possam existir, né? Então, o que eu percebi, né, nesses os 2 anos e meio que eu tive durante o projeto de pós-doc, que eu estudei a subjetividade indígena no ensino superior, é que a presença deles, né, nesse lugar visa uma instrumentalização frente às tecnologias do homem branco, né, uma apropriação de um jeito de pensar, de um jeito de ver o mundo, né, da própria escrita, das próprias profissões, né, então ser advogado, ser biólogo, ser médico, para que eles possam então voltar para suas aldeias e gerir eles mesmos as suas comunidades. E aí algo que é muito interessante, né, eu estava falando dessa questão do sistema simbólico, como que um indígena chega à universidade, né? Então, uma das coisas que eles falam, que eu acho que é muito interessante, é que o cacique da aldeia faz uma carta, em primeiro lugar, dizendo que aquela pessoa é considerada indígena. Então, na UFSCar, que foi onde eu fiz a minha pesquisa de campo prioritariamente, eu cheguei a ver uma menina, estudante, acho que ela era tupinambá, loira, de olho verde, né? Porque a mãe era
branca, o pai é indígena e ela foi criada na aldeia. Então, ela era considerada indígena e entrou, né, na questão das reservas de vagas, porque ela tinha essa autorização do cacique. Então, em primeiro lugar, a comunidade sustenta aquela presença. E também a comunidade escolhe qual é a profissão, né, qual é o curso que aquela pessoa vai cursar. Então, enquanto para a gente a escolha, né, de uma profissão ou de um curso universitário é tido por uma ideia do indivíduo, né, as populações indígenas muitas vezes é uma escolha coletiva. Outro dado interessante é que alguns deles nem chegam a se formar. Eles têm um percurso na universidade e quando eles entendem que eles já têm o necessário, vamos dizer assim, para retornar para suas aldeias e continuar, né, o seu caminho com uma atuação interessante, eles desencanam, né, e voltam para suas aldeias. Então, muitas vezes a universidade vê isso como desistência, como fracasso, evasão, e do ponto de vista deles, não, eles já conseguiram o que eles tinham em vista e não precisam mais, né, mais daquilo. Outra coisa ligada a essa escolha política, né, de ir às universidades é uma estratégia que é chamado, né, por alguns antropólogos, de pacificação dos brancos. E por eles mesmos também. Tem um professor da Universidade da Amazônia, o Baniwa, Luciano Baniwa, ele tem a tese dele, né, de doutorado sobre a educação escolar indígena lá no Alto do Rio Negro, e ele usa esse termo também, né? O que eu entendo por pacificação dos brancos? É uma neutralização dessa estratégia constante de submissão, né? De submissão do outro à sua lógica, de submissão do outro à sua formatação, à sua máquina de moer, vamos dizer assim, né? Muitas vezes e sobretudo alimentada pelas questões do capitalismo, né? Então eles falam assim, os brancos vão à universidade para viver bem, né? Para terem condições de viver bem, e esse viver bem está muitas vezes ligado ao acúmulo. Eles falam, a nossa proposta de vida é o bem viver, né? Então, o que a gente precisa para viver bem em comunidade, com a natureza, com os outros, seja esses outros, né, o branco. Então, é interessante porque, inclusive, falando, né, eu estou indo e voltando, não sei se está muito confuso, mas eu acho que é interessante pensar nesse movimento que é de ida e volta, talvez disso que sempre existiu, né, dessas ideias de colonizadoras e que estão retornando agora com muito, acho que com muito afinco, que é a questão de que o índio ele seria, né, um entrave ao desenvolvimento por vários motivos. Então, um dos que eu citei era a questão do entrave econômico por si mesmo, né, eles não permitiriam a exploração então da natureza. Um outro, que foi muito comum na década de 70, nessa época do movimento indígena, pela questão, né, dos direitos que foram assegurados na Constituição de 88, era que eles estavam querendo serem reconhecidos como povos, como nações indígenas. E aí esse termo de nações foi muito mal recebido, porque ficou com a ideia de que eles iriam então querer se separar do Brasil, né? De que esses povos, uma vez autodeclarados nações, iriam de alguma forma afrontar a soberania do Estado brasileiro. E nunca foi esse o ponto, né? Era mais na afirmação das diferenças. A gente tende a pensar o índio, né? Então, como eu falei, índio, povos indígenas, ameríndio, povos originários, acho que talvez os povos originários é o que dê mais conta, né? O Daniel Munduruku vai falar, esse termo índio genérico não diz das nossas especificidades. Cada povo é um povo, né? Cada povo tem uma simbologia, tem uma língua, tem um jeito próprio de ver o mundo, né? Não dá para falar de índio de um modo genérico. O índio do sul, o índio do norte, do nordeste, né? Cada um tem uma especificidade. Voltando para o Nordeste, é muito interessante pensar a questão, né,
da época dos quilombos ali, quando os negros fugiam, né, das fazendas, encontravam com a população indígena. Então, a população que eu conheci dessa região do Nordeste, se você olhar para ele fisicamente, não remete. E outra coisa interessante, a gente tem no nosso imaginário o indígena de olho mais amendoado, cabelo liso, né? E muitos indígenas do Nordeste têm cabelo crespo, têm uma pele mais escura, né? Então, o nosso imaginário ainda é muito restrito aos índios do Xingu e os índios amazônicos, né? Inclusive as roupas que se usam, os ornamentos, é muito diverso. Então, hoje em dia está voltando também essa ideia, né, de que ou é índio ou é cidadão, né? Não tem muito como ser índio e cidadão brasileiro. Eu já ouvi isso hoje em dia de pessoas conhecidas, né? Então, assim, como assim um índio vai estar usando celular, vai ter um carro, né? Como assim um índio vai estar estudando? O que eles querem com isso, né? Ou é uma coisa ou é outra. E aí é interessante que esse raciocínio é uma coisa ou outra, é muito da nossa lógica, né? De novo, esse professor, o Banil, né, o Luciano Banil, ele fala isso, que a lógica ocidental ela é muito caracterizada por uma coisa ou outra, e que a lógica indígena ela cabe posso ser isso e aquilo. Então, uma coisa que eu ouvia muito dos estudantes indígenas era assim: eu posso ser vocês ou como vocês sem deixar de ser quem eu sou. Então, eu posso estar estudando aqui na universidade sem deixar de ser quem eu sou na aldeia. Outra coisa muito interessante que eu ouvi era assim: não é porque eu estou fora da minha aldeia que eu abandonei, né? Então, havia muito essa questão já meio que pressuposta de que os indígenas, uma vez formados, teriam que voltar para suas aldeias, né? Muitos brancos pensavam e se relacionavam com eles dessa forma. E eles diziam muitas vezes assim: mas a gente também precisa ocupar lugares fora da aldeia para defender interesses da aldeia, né? Então, o dentro e o fora, ele é muito relativo a uma posição subjetiva mais do que a um estado físico, né? Então, tem uma questão que me parece também muito interessante a ser apontada, e que vai aí basear no pensamento do Viveiros de Castro, né, que é a ideia de que o índio ele se apropria do outro, né? Então faz parte do jeito de ser ameríndio esse comer o outro, incorporar o outro, tornar o outro próprio a ele, né? E aí esse vestir-se dessas roupas do outro, que é um exercício de experimentar o corpo do outro. Então tem uma fala de um cacique numa reunião que o CRP de São Paulo promoveu algumas vezes um debate entre povos indígenas e psicologia. Inclusive tem alguns livros publicados sobre essa temática bem interessante. Eu tenho um artigo publicado no segundo livro. Ele vai falar assim: para eu caçar um jaguar, eu me visto de jaguar. Para eu vir falar aqui com vocês, eu visto de terno e gravata, né? Então, o encontro com o outro requer experimentar a pele do outro. E aí há uma tensão nesse exercício, porque às vezes eles podem se aprisionar a esse corpo do outro, né? Essa roupa do outro. Então, dentro da universidade, eles têm muito essa preocupação também do quanto que a pedagogia ocidental pode vir a deformar a relação primeira, né, originária entre eles. Então, como a formatação do pensamento universitário, ele é da questão da disciplinarização, a gente fala de se formar, né, dá uma ideia de uma forma. Há uma forma pressuposta que todo mundo deve chegar ao final. Né? As pessoas se formam a partir de uma lógica que ela vai sendo, né, meio que massacrada na gente durante os longos anos de ensino. E essa disciplinarização, ela não leva em conta os meios mais holísticos, vamos dizer assim, né, de visão de mundo desses povos, em que há uma relação espiritual com a natureza, que há uma relação, né, do coletivo, né? Então, muitas vezes eles diziam assim: eu não entendo por que eu não posso citar o meu avô, que é cacique, que é pajé, num trabalho de iniciação científica, porque ele tem um estatuto de referência, né? Eu posso citar, sei lá, o Hegel, eu posso citar o Freud, por que eu não posso citar o meu avô,
que na minha aldeia ele tem o mesmo estatuto, né, de alguém que é ancestral e que suporta, então, uma série de pensamentos, uma série de desenvolvimentos. Outra coisa interessante é que na Universidade Federal do Mato Grosso, os indígenas lá se denominam guerreiros da caneta, né? Então, eu acho que isso marca uma posição, né? E aí vem essa questão da resistência de uma forma também muito forte, que é essa adaptação aos meios, né, atuais. Então, hoje em dia, a guerra ela não é mais feita com arco e flecha, né? O instrumento de batalha hoje, muitas vezes, é a caneta, né? Um advogado que vai ter que defender a causa indígena frente a uma demarcação, ou defender, né, uma acusação, muitas vezes, né, ilusória frente, sei lá, a briga, né, em que vai, de repente, colocar já a priori uma pessoa como culpada e facilmente as minorias são colocadas nesses lugares, né? Outra imagem que eu acho que simboliza muito bem essa ideia da resistência. Na época lá do massacre, né? Isso foi em 2014, 2015, eu participei de alguns encontros nacionais dos estudantes indígenas, então o primeiro aconteceu em São Carlos, o segundo em Campo Grande, o terceiro em Santa Catarina, em Florianópolis. Esse que eu vou me referir agora é aquele no Mato Grosso, falando do massacre dos Guarani Kaiowá. Então, nesses encontros, um deles levantou e falou assim, nós somos igual a uma árvore, né? As raízes, elas simbolizam a ancestralidade, o tronco, a família e a comunidade, e os galhos simbolizam cada pessoa. Mas, como eu falei antes, não cada pessoa no sentido de indivíduo, né? No sentido de o galho ele existe enquanto um todo ali. E ele fala assim, as mortes podem tirar os nossos galhos, podem tirar o nosso tronco, mas nunca vão tirar as raízes, né? Então, a raiz é o que sustenta o ser indígena, né? E que resiste, que continua e que se sustenta. E mais do que isso, ele falou assim, o sangue ainda volta como nutriente para fortalecer as raízes. Então, acho que isso dá uma ideia da força dessa resistência, né? E quando eu digo resistência, é claro que tem a questão do suicídio indígena, é claro que tem questões aí, né, de ordem, vamos dizer assim, mais pessoal de cada um, que não é o que eu estou discutindo aqui, né? O que eu estou discutindo aqui é mais essa questão de um simbólico, de uma estrutura, né, de significantes, de uma estrutura que de alguma forma tem que a gente pode chamar de tesouro de significância, né? Uma relação que sustenta, né, e que orienta essas pessoas. Então, as lideranças indígenas, esses intelectuais indígenas, essas pessoas que vão, né, para a universidade, elas têm meio que essa função de auxiliar numa posição que é simbólico, né, e que não vai estar, então, centrada numa pessoa, mas num engajamento, né, de um engajamento de um povo. Acho que de um modo geral o que eu tinha para falar, né, era um pouco isso, essa questão de que, retomando um pouco então, né, a minha fala, né, de quando eu comecei a estudar isso, que eu acho que sintetiza onde eu gostaria de chegar e o que eu gostaria de tocar nas pessoas, né, é que a gente conhece muito pouco as nossas raízes, né? Então é claro que eu não me vejo como indígena, né? Não é esse o ponto, não estou aqui, até comecei falando desse lugar de fala, justamente para não falar, não estou falando por eles, e nem me colocando nesse, né, como uma igual, estou me colocando como alguém que, como brasileira, né, inicialmente me via talvez mais como descendentes de italianos, como muitos, né, do estado de São Paulo, e que a partir de algumas provocações, né, eu pude então resgatar um pouco da minha história enquanto pessoa, mas de uma história enquanto do Brasil enquanto nação, né? Então, sei lá, Gilberto Freire falava e aí tem muita crítica sobre isso, é claro, né, de uma democracia racial. Acho que talvez mais como um objetivo, como uma possibilidade, né, se a gente levasse a sério nossas raízes, né, indígenas, negras,
né, africanas, europeias também, talvez essa possibilidade de uma construção de um povo mais lúcido, né, menos colonizado e menos colonizador de si mesmo, né, a gente pudesse ter um futuro, acho que mais sólido, mais íntegro, mais ético, né, com uma escuta e com propostas políticas mais integrantes, integrativas, né, que visassem de fato uma construção e não essa desconstrução que acho que visa privilégios de poucos, né, que eu acho que retoma o início da história do Brasil, que é muito triste ver a gente nesse ponto, né, de novo. Aí acho que quem quiser, né, complementar, se você quiser também fazer alguma pergunta, provocações, acho que é um espaço interessante para diálogo. Legal, Daniela. Obrigado aí pela fala. Eu vou aproveitar uma deixa na sua fala para eu fazer uma pergunta inicial e depois eu abro para o pessoal, quem quiser perguntar, tá bom? Só um aviso a todos, eu deixei aí no chat, para quem chegou depois, um formulário de participação, depois a gente vai mandar um certificado, tá, dessa participação no evento. Então, quem puder, por favor, preencher, a gente agradece. O que eu ia perguntar para você, Daniela, vai no sentido da questão da faculdade, né? Que você falou que para que um indígena, um índio, faça determinada faculdade específica, uma disciplina específica de conhecimento, isso é subentendido antes que tenha um combinado ali da aldeia, para que é um combinado coletivo para que essa pessoa vá fazer determinada coisa e não o desejo daquela própria pessoa, né? Eu fico pensando no mundo nosso dos brancos, né, da vida nas cidades, né, de como que as famílias também funcionam não dessa forma, e a pergunta vai em torno disso, qual que é a diferença, né? Porque muitas pessoas fazem faculdade, fazem seus estudos, seus trabalhos de acordo com o desejo dos pais, da família, e muitas vezes se anulando, né? Anulando o seu próprio desejo, etc. Então eu queria saber qual que é a diferença principal nessa entrada do indígena, né, em relação a esse coletivo que escolhe, né, em relação ao que a gente vive no mundo da cidade aí, do mundo branco. É interessante essa pergunta. Eu acho que, assim, de cara, eu diria que, de um modo geral, quando isso ocorre, né, com famílias brancas, a questão do status, muitas vezes, é que está gerindo essa escolha, né? Então, pais médicos querem que os filhos sejam médicos ou advogados, tem uma questão da tradição familiar, de se manter uma certa uma certa profissão, essa coisa da tradição, né, de se manter o que já está estabelecido. E aí eu não sei se é uma lógica, eu não penso isso como uma lógica coletiva, eu penso como uma lógica de um imposta a mais um e a mais um e a mais um, né? Quando a gente pensa na escuta, né, dessa lógica mais indígena, o que é necessário para o bem-estar da aldeia, né? Então, a aldeia está precisando de médico, está precisando de professor, ela está passando por alguma... por exemplo, teve um menino lá que falou que foi fazer biologia, porque ele morava no Tocantins, e nessa região eles comiam tartaruga, e aí a tartaruga estava tendo eles estavam comendo muito, precisava de um manejo para como calcular, e aí tem as questões legais, né, do IBAMA, então precisava de alguém para fazer essa ponte entre o que fazia parte de uma tradição, né, da população, mas que também respeitasse de alguma forma as leis do branco, né? Então, como pensar em alguém que possa servir a um bem coletivo, né? E não a um bem individual que se passe, né? Que seja essa ideia de uma... Eu entendi na sua pergunta de uma anulação de um desejo, né? Eu entendo que a construção do desejo numa lógica coletiva, ela se dá de outra forma,
É legal. Eu acho que é interessante essa visão, né? É muito diferente da gente, né? Tem a lógica É, capitalista implícita, né? Nesse desejo das famílias, né? Enfim, eu vou deixar aberto agora para o pessoal, quem quiser perguntar, tá? Fiquem à vontade. Podem mandar as perguntas por chat ou abrir o vídeo, ou simplesmente só abrir o áudio e fazerem as perguntas. Ou se quiserem fazer uma colocação, uma participação, enfim, fiquem absolutamente à vontade. bom, enquanto as pessoas vão se aquecendo, eu acho que tem um outro ponto que fecha também essa questão da, da presença deles na universidade, que é a questão de uma proposta intercultural. Né? Então, muitas vezes nesses debates, eles dizem que as reservas de vaga, a questão da cota, é uma inclusão de indivíduos, então a lógica, né, universitária de incluir indivíduos, mas não incluir junto com eles os saberes, né, as questões das crenças, das epistemologias, né, então que uma proposta interessante que eu vejo, né, num horizonte que retoma aquilo que eu falei, né, da gente ser tocado por essas ancestralidades e por construir uma brasilinidade, né, que de fato escute as suas raízes, talvez pudesse levar mais a sério essa questão da interculturalidade, né, e não de um multiculturalismo. A ideia do multiculturalismo é, tá, a gente tem várias pessoas, né, várias culturas diferentes, respeito a sua, você respeita a minha, cada um no seu quadrado, né, e a gente não precisa muito trocar ideias ou ser afetados um pelos outros, né. Então, a ideia deles muito, né, nesse estar na universidade, aí isso retoma aquela ideia da pacificação do branco, não é uma pacificação no sentido de uma submissão, né? Muito pelo contrário, uma pacificação no sentido de uma proposta dialógica, né? Eu posso aprender com vocês, mas vocês também podem aprender com a gente, né? Eu tenho muito que aprender em termos de ciência, de metodologia, mas nós também temos a nossa ciência, né? Então, a questão do ayahuasca, por exemplo, eu acho que vai retomar um pouco também daquele exemplo que eu dei da escuta, né? Muitas vezes a ciência branca vai falar que aquilo é um componente alucinógeno e que causa alucinações e que é uma droga, né? Agora, do ponto de vista indígena, é uma medicina tradicional. Né? Então, como que a gente, numa proposta etnopsicológica, que é a que eu venho, a gente vai escutar esse outro? Vamos escutar falando que não, na verdade é uma droga alucinógena, ou vamos escutar isso na cadeia significante dentro dessa perspectiva de medicina tradicional, com todas as questões, né, culturais, espirituais e que sustentam essa afirmação. Sim. E é legal isso que você trouxe da questão epistemológica, né? Nessa inclusão, um convite para que o outro, né, o índio, o negro, tragam, seja lá quem for que está sendo incluído, né, nesse sentido nas universidades, etc., e ele possa também se incluir nesse sentido de também se apropriar daquele lugar e também ter o lugar de fala de alguma forma, né? E eu também aproveito para compartilhar que uma das minhas ideias com a Ubuntu também seria abrir uma cota de participação, de cota de entrada de alunos, né, negros, e depois estou com essa ideia também, de repente, indígenas. Eu sei que é difícil, mas de repente um curso de formação, curso de psicanálise, onde tem essa inclusão e de repente com essa ideia que você traz, que eu não tinha pensado nisso, né? Essa questão epistemológica de cultura, de eles também entrarem, mas entrarem também ensinando, vamos dizer assim, né? Entrarem transmitindo, né? E parece assim que os indígenas têm muito, eles desenvolvem, né? Eles dão um valor muito grande ao respeito ao outro, né? Parece assim, né? Até porque está implícito na sua fala também, né? Quando você descreve algumas coisas, né? De um profundo respeito. É interessante pensar, tem aquele livro do Davi Copenau, né? Você chegou a citar ele,
a queda do céu, e é uma atitude, assim como de outros líderes, né, de falar, eu estou aqui também para compartilhar o meu conhecimento com vocês, porque vocês vão precisar dele, né, para sobreviver, inclusive, porque do jeito que a coisa anda no meio ambiente, né, e não há nenhuma essa relação predatória com a natureza, que é muito diferente daquilo que o índio vive, né, que é uma relação harmoniosa, a princípio, com a natureza. Então, quando vem um líder como o Davi Copenau, ele vem mostrar, olha, vocês vão precisar dos meus conhecimentos, inclusive para sobreviver, né? E muitas vezes a nossa civilização não se dá conta, né? De que o quanto também é parcial os conhecimentos, né, científicos, são parciais os conhecimentos científicos, né? Como você citou da questão da ayahuasca, né, que é muito, até vai ser muito mais estudado, acredito, futuramente, inclusive pela psicanálise, né? E aí essa é uma Essa questão muito é outra interessante, tá? visão, né, da natureza, uma outra cosmovisão, né? A Manuela Carneiro da Cunha tem um livro que chama Cultura com Aspas, em que ela vai citar alguns casos de biólogos na Amazônia tentando ensinar os indígenas a fazer esse manejo da caça, né? E essa coisa do ensinar, de que lugar a gente se coloca frente ao outro, né? Então, da perspectiva que a gente entende, né, a psicanálise no laboratório, né, e penso que muitos psicanalistas também entendem, a psicanálise ela não é um instrumento de explicar, de falar o certo, estou aqui para salvar, estou aqui para mostrar como se faz, estou aqui para... Né, o próprio Lacan diz que a psicanálise não é pedagogia, né, é uma escuta em que se testemunha o sujeito, a aparição desse desejo, da verdade, né, e cada cultura tem a sua, né? Cada cultura, cada povo tem o seu jeito ali de entender, e a ideia da interculturalidade também vem aí, também é uma questão de ciência, também é uma questão de você poder escutar o que o outro tem como raiz, né? Como visão de mundo, como operadores lógicos ali, né? Que não é porque não é igual ao seu que não tem um porquê, né? Temos muito que aprender, né, com esses povos e acho que assim, se essa comunicação serviu de alguma forma as pessoas ficarem curiosas, né, para ler alguma coisa, para saber quais os povos indígenas tem no estado de São Paulo, onde que eles moram, como é que é, né, eu acho que já é um começo aí de alguma transformação. Sim, sim. Pessoal, alguém para fazer alguma pergunta, colocar alguma questão? Deixa eu ver no chat. Não tem. Vou aproveitar então, vou fazer mais perguntas, já que ninguém traz alguma pergunta. Eu vou. Estou pensando na questão da resistência mesmo, né? Que é o título aqui do evento, da palestra. A resistência dos indígenas, de que forma que ela é diferente da nossa, né? Por exemplo, quando a gente é atacado por esse, eu não sei nem como denominar, né? Alguém como presidente, alguém como ele, né? Mas a gente está sendo profundamente ferido, né? E essa ferida ela vai atravessando a gente, vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando. E parece que, bom, existe algum tipo de resistência, existe algum tipo de reação, mas ela é muito pequena, as instituições, né, nossas, as pessoas, os coletivos que se formam, né, no Brasil para dar conta disso, não dão conta, né? Então, mesmo se a gente pensar numa resistência, apesar dela, a gente ainda está olhando para a faca entrando e ela continua sendo atravessada, né? Inclusive atingindo os indígenas, né? Como a gente está vendo. E como que é essa resistência? A resistência dos indígenas ela é muito mais ágil nesse sentido, ela tem uma potência maior nesse sentido de
perceber o agressor e ir lá e tentar dar conta, se defender disso. Então, Não acho que sei a se gente faz volta um sentido essa pouco pergunta, naquela... né? Mas é o que me veio aqui. Não, sim, naquela questão dos indivíduos e de um coletivo, né? De um simbólico Sim. mais encorpado, vamos dizer assim. É claro que teve indígena que votou no Bolsonaro, né? Teve, assim, quando eu estou falando indígena hoje, eu estou querendo dizer de uma estrutura simbólica que de alguma forma se fortalece, que tem como objetivo, né? Então, onde eu quero chegar? Eu penso que nós, enquanto brancos, né, ocidentais, o nosso ego é muito mais passível de dor do que a percepção deles, né? Eu penso que a questão, como eu estava dizendo, do coletivo acaba sendo mais importante. Enquanto nós pensamos mais em nós mesmos individualmente, né? Se eu vou ou não vou fazer resistência, se eu vou participar de algo, e isso é uma escolha de alguma forma individual, pela lógica indígena, a coisa já é dada desde sempre como algo coletivo, né? A resistência, ela já vem historicamente como uma necessidade, né? Então, as articulações elas vão acontecendo em diversos níveis, né? Mas não que não haja brigas internas, não que não haja disputas, não que não haja desavenças, né? Não que não haja pessoas que de alguma forma possam trair a causa, possam de alguma forma, como eu falei aquela na história, né? Se aprisionar essa roupa do outro e ser fascinado então pelas comodidades do mundo do branco, né? É claro que isso existe também, né? Não estou aqui santificando o índio, né? Dizendo, nossa, as pessoas são puras e têm um conhecimento naturalmente dado. Não, eu estou falando mais de uma questão de um simbólico, de uma estrutura. Né? Mas individualmente, cada um vai viver os seus conflitos, suas questões, né? Mas acho que a priori eles partem de um ponto que é um pouco diferente do nosso, porque a gente parte de uma lógica que já é individualista, a gente nasce com essa questão do indivíduo, né? E eles nascem numa outra estrutura, num outro berço simbólico, por assim dizer. Legal. Vou chamar o Eduardo agora, que ele está com uma pergunta ali. Está levantando a mão. Oi, boa noite. Boa noite. Daniela, eu gostei muito, né, da sua fala e gostei do destaque da sua escolha de falar a partir da resistência. E no final ficou mais claro para mim ainda a riqueza dessa escolha, que não só mostrar a força, né, e que não se tratam de coletivos que estão lá passivamente sendo massacrados, e tudo o que você descreveu muito bem, mas como a própria resistência do Brasil, né, a essa ideia fascista que domina hoje a política, né? A resistência para fazer existir a diferença, né, cultural, a diferença da riqueza de patrimônio cultural que o Brasil tem, né, é uma resistência sem dúvida, né? Você está dando foco protagonizada pelos povos indígenas, mas é uma resistência enquanto nação brasileira também, né? Que a gente pode se beneficiar muito disso, isso que eu estou querendo destacar, em especial pegando a fala do ex-ministro, né? Eu odeio povos indígenas, eu odeio esse termo, só existe um povo aqui, o povo brasileiro. Essa fala dele é uma fala de morte, né? Não só de morte aos povos indígenas, como ao próprio Brasil, por supor, né, um ideal, um ideal mítico, né, um nascimento mítico que, para se sustentar, precisa eliminar os povos indígenas, né? Então, queria mais fazer esse comentário, né, ouvir a sua opinião sobre isso, e te fazer a mesma pergunta que eu já fiz quando você começou a falar sobre isso, quando a gente se encontrava informalmente, tem esse privilégio, né, de ser seu amigo, e quando você falou sobre o grande outro, né, assim, o grande outro dos indígenas, esse simbólico que se relaciona, que permite uma outra subjetividade, mas você estava falando também dessa que a gente brincava, que eu brincava com você, né, do Chavante que eu conheço, dizendo, bom, parece que ele tem dois chips, né? Ele quando está na tribo
é de um jeito, quando ele encontra com ele no mundo branco ocidental é de outro. Se você, nesse percurso, poderia dizer alguma coisa sobre essa relação com esses dois grandes outros, se avançou um pouco depois da nossa última conversa, né? Que para mim continua muito enigmático isso. Uhum. É interessante isso, né? Bom, o que você falou no começo, eu concordo. Acho que o projeto do Brasil, por muito tempo, foi essa lógica de esbranquiçamento. Isso era um projeto mesmo, né? De esbranquiçar. Eu preciso mestiçar o povo primeiro, né? Para que vá depois as pessoas, o projeto de branquecimento, né? Então, é preciso fazer casamentos de brancos com negros, índios com brancos, para que, né, haja isso. E é um projeto de morte, como você bem assinalou. Sobre essa questão dos 2 chips, eu acho que é uma tecnologia, vamos dizer assim, simbólica que eles têm, e talvez nós não, né? E talvez entre um pouco nessa lógica do que a gente fale ou isso ou aquilo, e eles têm mais, acho que, essa possibilidade do isso e aquilo também, né? Então, uma vez eu estava em São Carlos conversando com uma menina que é Baré, que ela é, né, da Amazônia, e ela dizendo que lá as águas, as cachoeiras, elas eram habitadas por espíritos, então era preciso tomar muito cuidado ao se banhar em determinados lugares, e que ela não sentia essa presença aqui, né? Por exemplo, lá no lago da UFSCar. E aí eu falei, mas o que muda, né? Eu acho que muda todo. Ela fala assim, como se fosse um portal, né? Aqui é o mundo branco, lá não é o mundo branco, lá é o nosso mundo, né? Então, a impressão que eu tenho é mais ou menos essa, né? A gente habita um mundo físico que aparentemente é o mesmo, mas são tanto simbolicamente distintos, quanto habitados espiritualmente também por seres muito distintos, né? Então, o que ela fala ali é que no Sudeste, muito industrializado, muito ocidentalizado, muito esbranquiçado, não há espaço para que esses seres, né, da mata, esses seres, e aí tem vários, né, cada povo vai ter uma série de classificação desses espíritos, né, eles não aparecem aqui, porque não há mais espaço para isso, né? Então, ela fala, isso justifica que é condição de justificativa para que aqui eu possa agir de uma forma e lá de outra, né? Eu estou em lugares diferentes, né? E aí eu acho que isso vem reforçar a ideia daquele cacique, né, que fala para caçar um jaguar, que na verdade é uma onça, eu me visto de onça, né? Para falar com brancos eu ponho a gravata e o paletó, né? Então é mais ou menos aquela história, a gente se comporta conforme a casa, né? Se eu estou numa casa e as pessoas servem chá, eu tomo chá. Se eu estou numa casa que servem café, eu tomo café. Então, eu acho que é uma plasticidade aí que eu acho muito interessante. Não sei se eu Você me respondi. permite? Assim, achei muito interessante o exemplo, porque dá para pensar também, além eu consigo pensar, além não, eu consigo pensar dizendo que ali tem ou não tem signos e significantes no Lago de São Carlos que tem lá na aldeia, né, que não permite ler, né, a realidade, né, da mesma maneira, né? Não sei se você concordaria com isso. Já que a realidade também é esse campo, né, que é sustentado pelo simbólico, né? E se a gente pegar a ideia do Freud, né, que a realidade ela é fantasia, né, o que origina o pensamento, a nossa relação, né, fantasística com o mundo, e aí cada povo vai ter um simbólico que sustenta determinados tipos de relação, né? O objeto está desde sempre perdido, a gente não tem uma relação direta com a realidade. Então, o que garante que a nossa realidade seja mais realidade do que a realidade que eles estão, de alguma forma, apresentando? E eu acho que isso é um grande convite a gente poder questionar também o que a gente supõe. Aquela história, mitos são sempre os dos outros, né? A nossa percepção da realidade não é mitológica, ela é real. Então, acho que vem um pouco para
para dar um balanço, né, nas nossas bases, né? Sobretudo subjetivas, né? Não estou falando nem tanto teórico, mas de como a gente aplica a teoria, né, na nossa escuta, na nossa prática, na nossa vida. Obrigado. Legal, obrigado pela participação, Eduardo. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Pelo jeito, não. Mas acho que a gente dá para fechar se você quiser fazer suas considerações finais, tá, Daniela? E a gente já pode finalizar. Acho que eu tinha para dizer, né? Acho que já apresentei. É um prazer para mim sempre poder falar dessa temática. Estava até um pouquinho assim, fazia tempo que eu não falava sobre isso, e é algo que quando eu terminei o pós-doc, eu tinha um projeto, né, de prestar concurso de universidade, fazer carreira acadêmica, e aí veio essa série de desmanches, né, que a gente estava falando também, e isso foi ficando, acho que um projeto meio que guardado na gaveta, né? E a prática no consultório, né, a escuta clínica, eu acho que é muito rica também, gosto muito disso, é o que eu faço, né, hoje em dia. E penso que a escuta e a etnopsicanalítica, às vezes as pessoas me perguntam, mas como que isso te ajuda na clínica, né? Acho que ajuda nessa concepção de que a gente não sabe nada a priori sobre o outro, né? Às vezes a gente vê uma pessoa ali, já tive casos de uma pessoa dizendo que era evangélica, mas com uma senhora negra, com significantes muito próximos ali de uma entidade de Preta Velha, por exemplo. É claro que eu não preciso dizer isso para ela, mas eu acho que isso orienta a pensar em outras possibilidades para além da aparência, né? Então, voltando à questão da estrutura, né? A estrutura é uma armação simbólica que, de alguma forma, dá conta de alguns significantes que ali circulam, né? Então, eu acho que essa ideia de que o aparente não é o que de fato está ali, né? A questão do significado do significante, né? Tem esse jogo entre o que se dá a ver e o que se sustenta e as possibilidades, né, de deslizamento na cadeia, né? Então, eu acho que às vezes a gente parte de um pressuposto, como eu estava dizendo antes, que o brasileiro é isso, né? E a gente não sabe de fato o que é brasileiro, né? Então, eu acho que isso ajuda muito numa escuta clínica a não ter pré-conceitos ou pré-concebidos acerca, né, do que o outro está dizendo. Acho que isso finaliza a minha fala. Legal, Agradeço Daniela. muito o convite e a todos que estão aqui compartilhando esse momento. Legal, obrigado. Acho que você falou é fundamental, né? E, enfim, obrigado a você pela fala. Fiquei muito feliz de ter alguém para falar sobre esse tema aqui, que é muito importante no momento, né? Cada vez mais. E obrigado a todos presentes. Fico também muito grato a todos vocês que estiveram aqui participando. Tem alguém falando no chat? Deixa eu ver. Bom, também agradecendo. Agradeço a todos vocês aí. Enfim. Quem quiser saber mais sobre a Ubuntu, é só entrar no nosso site. A gente vai logo mais, vai ter mais, acredito que vai ter mais lives. Essa das que eu programei é a última. Programei 5 lives aí, essa é a última. E acredito que daqui para frente talvez vai ser de uma outra periodicidade que estava sendo semanal, né? E vão ter outros projetos também junto aqui pela Ubuntu, mas talvez vai ser mensal ou bimestral, vamos ver como que vai ser. Porque também essa coisa de a gente ficar em volta da tecnologia, né, em volta do computador também às vezes é uma coisa que deixa todos saturados, né, de alguma forma. Né? De alguma forma é muito bom porque a gente comunga juntos aqui, alguma coisa que todos estão isolados, né, nos seus microambientes, né, cada vez mais micro. E quando a gente se junta também acaba sendo um alento. Então tem os dois lados, né, acredito. Assim como os indígenas ficam em volta do fogo, a gente fica em volta do fogo aqui em volta do fogo da tecnologia conversando, né?
Mas obrigado aí e espero ver vocês de novo por aqui. E Uma quem boa quiser noite a saber todos. mais das próximas lives que porventura vierem, é só entrar no Facebook, Instagram da gente, Ubuntu Psicanálise, que vai estar lá. Você ia falar alguma coisa, Daniela? Não, você falou boa noite. Ah, tá bom. Legal. Obrigadão. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado. Até mais.